Shalom, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. Que você tenha um sábado muito abençoado, que Deus fale ao teu coração no dia de hoje, que Deus abençoe sua família, seu trabalho, onde você estiver agora ouvindo este vídeo, assistindo este vídeo, né? Que possamos crescer juntos. Já pedir a você, se você está assistindo pelo YouTube, não fez sua inscrição, faça a sua inscrição, compartilhe este vídeo com outras pessoas, deixe o seu comentário aí, um bom dia, um amém, o que você colocar no seu coração, o que estiver no seu coração, para você expressar de onde você é, se você quiser colocar também. Eu quero agradecer muito a Deus por sua vida. Eu sei que Deus tem algo para fazer com que nós possamos crescer mais no conhecimento da sua palavra, para aplicarmos essa palavra no nosso dia a dia. Se você está pelo Instagram, faça o mesmo, ou se você está pelo Facebook, WhatsApp, a forma que você estiver, compartilhe. Se está sendo bênção para você, será bênção para outras pessoas. Mas não deixe de fazer a sua inscrição, deixar seu like ou dislike se você está pelo YouTube aí e deixe seu comentário, ok? Vai ser bênção de Deus também para a nossa vida. Esse retorno seu é muito importante para nós. Eu queria continuar falando com você a respeito de um tema que eu comecei ontem, no vídeo de ontem. É importante você assistir o vídeo anterior se não o assistiu ainda. E a pergunta é: há algo impossível para Deus? Bom, a resposta é óbvia. Você vai dizer certamente que não. Não há nada impossível para o nosso Deus. Lá em Lucas nós vimos essa frase, essa expressão, pois nada será impossível para Deus. E é fato, nada é impossível para Deus. Mas como que esse impossível se torna possível em nossa vida? E nós começamos a falar ontem sobre o mecanismo da fé. Mas como essa fé deve funcionar em nossa vida? Bom, eu quero ler o texto de Mateus capítulo 17. Olha só o que diz Mateus 17 a partir do versículo 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu então o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Então Jesus, ele começa a nos ensinar a respeito de uma realidade que realmente vai ser realidade em nossa vida quando vivemos pela fé. Mas como essa fé funciona em nossa vida? Bom, ele trouxe aqui um exemplo do tamanho da fé. Ele fala sobre um grão de mostarda. Hoje eu fiz questão de trazer para você, talvez você não conheça, né? Mas quando fomos a Jerusalém, ou melhor, quando fomos a Israel, nós adquirimos ali em Israel grãos de mostarda, né? Vem numa vasilhinha assim, ok? E aqui você vai, não sei se você consegue ver daí, consegue visualizar, são grãos de mostarda. É até difícil tirar um só grão para poder te mostrar, mas você está vendo aí grãos de mostarda. Olha o tamanho desse grão. E aí Jesus está dizendo que a nossa fé, se for do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos poder dizer ao monte: sai daqui e vá para lá. E isso acontecerá. Ele está dizendo: nada será impossível para vocês. Mas como que esse impossível ele vai funcionar na nossa vida? Como ele é acionado? Bom, nós estamos falando de uma fé, em primeiro lugar, que está ligada à palavra de Deus no sentido de conhecê-la. Falamos isso ontem. Se você não quiser conhecer a palavra, você não pode ter fé em algo que você não conhece, né? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Então você precisa ter o desejo de conhecê-la. Agora, o que mais? Segundo lugar, a fé que está ligada à palavra no sentido de desejar obedecê-la. Olha que importante isso. A fé que está ligada à palavra no sentido de desejar obedecê-la. 1 João capítulo 5, versículos 3 e 4 diz assim: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus
mandamentos. Então, se eu falo, eu amo a Deus, mas que consiste isso? Em obedecer os seus mandamentos, ou seja, eu tenho que ter o desejo de obedecer aquilo que Ele está me ensinando. É muito simples isso. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé e o desejo somada à ação de obedecer a palavra será mais um elemento para nós acionarmos o impossível que vem da parte de Deus. Essa questão de desejar é muito interessante, é muito importante para nós. Nós estamos ministrando lá na igreja sobre o vaso nas mãos do oleiro e nós aprendemos uma coisa: não adianta você ter a consciência de que você é barro, porque nós somos barro nas mãos do oleiro, mas você precisa desejar ser barro. Se você não desejar ser barro, não adianta você dizer que eu sou barro. Não, mas eu preciso desejar ser esse barro para que o oleiro possa transformar a minha vida, possa me transformar num vaso de honra para a glória dele. Porque não é o vaso, é o conteúdo que esse vaso irá carregar com certeza. E aí nós precisamos aprender que essa fé que aciona o impossível, ela está ligada à palavra no sentido de desejar obedecê-la. Eu quero obedecer a palavra. Nós vamos acertar em tudo? Nós vamos seguir 100% do que a palavra nos ensina? Não, não vamos. Mas precisamos desejar obedecer e lutar por isso. Muita gente que conhece a palavra, mas não obedece, não deseja obedecê-lo, prefere fazer outras escolhas apesar de conhecê-la. Isso não aciona o impossível, porque a fé é esse gatilho que vai acionar o impossível da parte de Deus sobre a nossa vida. Terceiro, a fé que está ligada à confissão, a falar, a expressar. Olha só o que diz 2 Coríntios, Paulo escrevendo à igreja em Corinto, que serve para nós hoje, inspirado pelo Espírito, fala em 4,13. Cri, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Confissão é o quê? É uma declaração verbal, é você falar, outra vez escrever, você confessar é um verbo, ou seja, o verbo é ação, expressa ação. Confissão é ação ou resultado de confessar. As palavras declaradas, as palavras expressadas em fé em Deus, em desejando obedecê-la, com certeza essa fé que vai atrair para nós, com certeza, o impossível de Deus. Mas eu preciso aprender a declarar, a confessar. Eu fico vendo tanta gente, querido, que usa as redes sociais para falar tanta coisa, né? A gente está aqui usando redes sociais agora e aproveitando a rede social que eu posso chegar agora a qualquer pessoa no mundo. Qualquer pessoa no mundo pode ouvir o que nós estamos falando agora. E muita gente abre a boca para falar coisas que não deve, e principalmente escrever coisas que não deve. Se você usa o Facebook para tentar jogar uma piadinha para alguém, né? Jogar uma palavra assim meio obscura, né? Para que possamos fazer uma leitura, por que você não tem coragem de falar direto com a pessoa? Porque a Bíblia nos fala isso. Ao invés de você ficar aí nas redes sociais, não estou falando que isso está acontecendo comigo não é nada disso, estou falando que isso acontece com muita gente. Fica nas redes sociais querendo jogar alguma coisa, uma frase para tentar atingir alguém. Sabe o que a Bíblia diz em Mateus? Jesus ensinou o seguinte: se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, se ele fez alguma coisa contra você, vai a ti e a ele sozinho e procure ganhar seu irmão. Não fica aí falando, usando redes sociais para expressar algo que está no teu coração, para que as pessoas façam a leitura como se você fosse vítima de uma situação. Querido, se você quer acionar o impossível na sua vida pela fé, você tem que desejar obedecê-la, não somente conhecê-la. E aí, aplicando essa palavra, o impossível certamente acontecerá. Nós temos que crescer, nós temos que amadurecer na palavra de Deus. Não podemos mais ser meninos levados por qualquer vento de doutrina. Nós temos que obedecer a palavra sim, mas obedecê-la no sentido de desejar obedecê-la. Não simplesmente saber eu tenho que obedecer a palavra, não. Eu preciso desejar obedecê-la. Isso tem que vir dentro do meu coração. Se Deus habita em você, certamente você vai desejar obedecer essa palavra. Certamente você vai desejar confessar essa palavra. E aí, quando você usar as redes sociais, você vai escrever palavras de vida, palavras de encorajamento, palavras de transformação.
Se você tem algum problema com alguém, vai essa pessoa sozinho, ninguém precisa saber, ganha ali seu irmão. Eu tenho certeza que quase 100% dos problemas de relacionamento, às vezes numa comunidade cristã ou evangélica, poderia ser resolvido se nós realmente vivêssemos o que a Bíblia está nos ensinando. Fôssemos lá com o nosso irmão e conversássemos com ele sozinho, e ali você perdoa ou pede perdão, enfim, ali vocês se consertam, e assim deve ser na nossa vida, porque a fé também está ligada à confissão. Cuidado com o que você fala dentro de casa, cuidado com o que você fala para os seus filhos, para o seu esposo, para a sua esposa. É muito importante você entender isso. O que nós falamos, fala a respeito da nossa fé. Paulo está dizendo, crie, por isso falei, porque se eu ficar calado também, essa fé não é acionada. Eu preciso acionar o impossível para que esse impossível aconteça. Eu preciso aprender a confessar essa palavra. Você quer uma ideia? Quando você for orar, use a palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. Você e eu vamos crescer juntos nisso. Então a fé não é só você conhecer, mas também, é claro, passa por isso. Mas além de conhecer, você tem que desejar obedecer e você tem que aprender a confessar essa palavra. Por vezes os pensamentos que vêm à nossa mente são negativos e as palavras escapam da nossa boca. Acontece certamente isso em alguns momentos, às vezes no momento de ira, no momento de descontrole, quando a gente perde esse controle, né? Que a gente deixa passar alguma coisa, e isso a gente precisa se arrepender, confessar isso e dizer, Deus, coloca um guarda na nossa boca, como o salmista escreveu, coloca um guarda na minha boca. Por quê? Porque da minha boca pode sair bênção e maldição, mas de nós que queremos conhecer a palavra, que queremos obedecer a palavra, porque desejamos a vontade do Senhor na nossa vida, precisamos aprender a confessar a palavra e vivê-la intensamente em nome de Jesus, tá bom? Que você cresça nesse dia junto comigo, vamos crescer juntos. Deixa seu comentário, deixa aí sua experiência, se é algo que você quer acrescentar, acrescente, é muito importante. Vamos amadurecer na palavra, vamos aplicar essa palavra e vamos conhecer o impossível que vem da parte de Deus, sabendo que Ele é soberano e sabe de todas as coisas. Se Deus está dizendo não para você hoje, aceite o não de Deus. Se Ele está dizendo sim, agradeça, mas agradeça também pelo não de Deus. Por quê? Porque Ele tem o melhor para você sempre. Mas entenda, a fé está ligada a você conhecer a palavra, a desejar obedecer a palavra, e você precisa também confessar essa palavra. Crie, por isso falei. Que Deus te dê um dia muito abençoado e amanhã nós estamos de volta. Fica com Deus.